Você vai abrindo a tua Bíblia Sagrada lá no livro de 1 Tessalonicenses 4, livro a qual escreveu o apóstolo Paulo, amém? 1 Tessalonicenses, eu ia pregar outra mensagem, estava com a mensagem preparada para me pregar hoje, só que o Espírito Santo de Deus pediu para me pregar 1 Tessalonicenses 4. Hoje é um culto de ensinamento bíblico, culto de doutrina. Vamos ler a palavra de Deus? 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13. Diz a palavra do nosso Deus: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Levante a tua Bíblia para o alto, vamos orar ao nosso Pai. Oremos a Deus. Vamos falar com Jesus. Glorioso Deus e eterno, fala com Deus. Pede Deus para falar. Todo mundo pedindo Deus para falar, porque Deus vai falar. Amém? Senhor meu Deus e eterno e soberano Pai, Jesus querido, Deus amado, Deus poderoso, Criador de todas as coisas, Pai, venha falar na noite de hoje, por intermédio da Tua palavra, por intermédio da Tua lei, por intermédio da Tua mensagem. Meu Deus, venha falar, meu Deus, por intermédio da Tua casa, Senhor, que se encontra aqui para ouvir. Meu Deus, fala, meu Deus, comigo neste momento, para me transmitir a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, venha abençoar do menor até o maior que se encontra aqui. Venha abençoar este homem, esta mulher que tem sede da Tua palavra, da Tua presença. Venha abençoar esta pessoa que não mediu distância, mas veio aqui, meu Deus, para ouvir a Tua verdade. Fala, meu Deus, com este irmão, com esta irmã. É o que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Quem pode agora bater as palmas para Jesus? Se assente, todos no nome de Jesus Cristo. Agora eu peço os irmãos para você voltar a tua atenção para o altar, amém? Porque Deus, Ele vai falar comigo, vai falar com você. O pregador que sobe aqui, ele não sabe nem o que ele vai pregar, ele apenas sabe a mensagem, mas a interpretação que Deus vai falar, quem sabe é só Deus, porque a mensagem vem do coração de Deus para o nosso coração. Certa vez o discípulo ficou preocupado: Senhor, como vamos falar? E Jesus disse para ele: não são vós que fala, mas é o Espírito Santo que fala. O apóstolo Pedro também disse: a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas os homens santos, na hora que sobe no altar, o Espírito Santo fala na boca deles, amém? Vamos agora para a palavra do Pai. Irmão, nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, no livro de 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13 até o 18. E o 1 Tessalonicenses 4, no versículo 1 até o 12, nós não lemos ele. Eu estou dando uma explanadinha aqui o apóstolo Paulo, ele falou muito a respeito do amor. Falou a respeito que Deus chamou o homem para não viver segundo a vontade da carne, mas sim segundo a vontade do Espírito. 4:7 diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E esse processo aqui que o apóstolo Paulo, ele orientou
ao povo, à igreja, é porque estava tendo muitas pessoas preocupadas, pensando que o evangelho talvez viesse ser só apenas a continuidade para os que estão vivos. Mas se eu morrer, se Cristo arrebatar a igreja, os que já morreram. Então teve um processo de muitos pensamentos. E o apóstolo Paulo, ele quis trazer um só pensamento para a igreja: que Cristo voltará, vai arrebatar a igreja. E pensamento é esse que o apóstolo Paulo diz ser a respeito também dos que estão vivos, para que nós vieste andar em comunhão com o próximo, com amor, com sinceridade. Ele mesmo escreveu a carta para Tito, dizendo em Tito 2, que Deus ele vem buscar um povo zeloso, lavado e remido, purificado no sangue de Jesus, e um povo especial, um povo zeloso e especial e de boas obras. Quer dizer, Deus não vai vir buscar um homem, uma mulher, de qualquer maneira também, que não tem obras boas, não tem o testemunho bom, não tem a compostura de cristão. Deus não vai vir buscar o homem, a mulher que não faz a diferença. Deus vai vir buscar o homem e a mulher que faz a diferença. Malaquias 3:15. Popá-lo-ei como pai popa o filho em que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. As obras vai levar o homem ao céu, o testemunho. E o apóstolo Paulo aqui, ele preocupou, querida igreja, a respeito também do povo que talvez tinha perdido pessoas da tua família, pessoas que talvez tinha perdido, discípulos que estavam pregando ao evangelho, pessoas que talvez estavam em comunhão com Deus, e talvez muito tinha até pensado assim, olha, lançou ele sobre a sepultura, passou o cimento, passou o concreto e acabou. Ontem na igreja, até que lá na cidade onde estava, uma irmã cantou um hino muito triste a respeito das mães que partiram para Jesus, entristecendo o coração dos que ficaram. Quantos não são as mamães, quantos não são as pessoas que estão aqui? Talvez a mãe não está aqui, mas está descansando em Cristo Jesus. Eu queria que ela tivesse aqui. Isso não é a vontade da gente, não. É a vontade de Deus, é o trabalhar de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele disse aqui bem claro, olha, eu não quero, queridos irmãos, que vocês tristes. Em outras palavras, pessoa que não aceita o trabalhar de Deus, não aceita o homem, a mulher, andar diante da palavra de Deus, andar diante do caminho de Deus, e Cristo agradar e querer, no tempo determinado, tirar da face da terra e levar para morar com Deus na hora certa. O homem de Deus, quando ele morre, seja em acidente, atropelar, mas não pode morrer em acidente, a pessoa não pode ser morto apanhada, ele tem que morrer normal, deitar e amanhecer. Não, Jesus morreu sendo crucificado, foi para o céu. Estevão morreu levando pedrada, abandona o evangelho e disse, eu não abandono. Tu está pecando contra a lei de Moisés. Para de anunciar a respeito de Cristo, do Espírito Santo, porque nós não vimos. Ele disse, eu pronuncio a vontade do meu Pai. Pegaram pedra, lançaram sobre Estevão, e quem pensar que Estevão foi para debaixo da cova depois que matou ele apedrejado, está enganado. Porque antes de Estevão morrer levando pedrada, a Bíblia diz que ele abriu a boca e disse assim, olha, Senhor, perdoa ele, não pune eles por este pecado. De repente ele abre a boca e grita
grita bem alto, a qual todos ficaram atemorizados. Ele disse assim: olha, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus à direita do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Em outras palavras, o apóstolo Estevão foi morar com Deus. O corpo dele foi sepultado, aguardando a ressurreição dos mortos. Da mesma forma, Dimas, um homem marginal, malfeitor, talvez, eu não sei se perseguia o evangelho. Claro que perseguia o evangelho porque ele era contra a lei de Deus. Colocando ele, pegando ele juntamente com outro salteador, com outro marginal, e pegando Jesus também como se Jesus fosse culpado pelos erros da humanidade, e porque Jesus também disse que era filho de Deus, colocando Jesus na cruz, colocando um salteador de um lado, o outro da direita, o da esquerda tinha apenas dentro do coração dele apenas uma intenção, e é qual talvez muitas pessoas estão aqui dentro na noite de hoje, com uma só intenção: que Jesus venha salvar ele do problema dele, que Jesus venha só restaurar o casamento dele. Talvez tem pessoas aqui dentro que estão pensando: eu vou lá na igreja hoje, não é porque eu quero aceitar Jesus, é porque a minha vida está um problema muito grande. A minha vida parece que não vai ter um ponto final, tanto sofrimento. Essa era a história do que estava à esquerda. Ele estava sendo crucificado, pregado na cruz, juntamente com Jesus, e à direita um homem chamado Dimas, a qual um deles disse assim: olha, Senhor, tu não és filho de Deus, não fez paralítico andar, não fez mudo falar, tu não tem poder, autoridade no céu e na terra, desce da cruz e salva nós também. O outro guardava silêncio. Silêncio. Ele examinava a vida dele diante de Deus. O outro pensava: não, eu preciso resolver meus problemas. Eu preciso sair daqui da cruz. Eu preciso voltar à minha vida. Agora vai acabar tudo, e querendo conversar com Jesus, querendo enganar Jesus. Senhor, tu não és filho de Deus, desce da cruz e salva nós. O outro disse: peraí, nós erramos, matamos, somos salteador, mas este aí que é Jesus pregado na cruz, irmãos, prego de um lado, prego do outro, prego nos pés, diz assim: este aí é inocente, não merecia isto. Olhou para Jesus com o coração quebrantado, disse assim: Senhor, apenas lembra de mim quando o Senhor estiver lá no paraíso. Jesus olhou para ele e disse assim: olha, filho, hoje mesmo tu estarás comigo lá no paraíso. A Bíblia diz que naquele momento, aleluia, todos três morreram, mas Jesus foi ter com Dimas no paraíso para levar ele para um lugar de descanso, um lugar celeste, um lugar aonde o homem e a mulher abriu o coração para seguir a Deus. Então Dimas também foi crucificado. Em vez dele ir para a sepultura, o corpo dele foi, mas o espírito dele, aquele homem alegre, aquele homem que abriu o coração para Deus, ele foi estar no seio de Abraão. Da mesma forma, quando Lázaro, o mendigo, morreu, foi levado para o seio de Abraão, lugar de descanso, lugar de gozo. E o rico que não buscou a Deus foi levado para o Hades, que é o inferno. Mas tem pessoa no inferno? Tem. Não tem pessoas, é no lago de fogo ardente. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 19 que Deus vai pegar o inferno, o falso profeta, a besta, o anticristo e todos aqueles que não aceitaram Jesus, juntamente com o inferno, e lançar no lago de fogo. O inferno tem gente que morreram perseguindo o evangelho, que morreram não aceitando a Jesus. Os que deixaram para aceitar Jesus amanhã e naquele mesmo dia ele foi. Aqueles que não quiseram reconciliar com Jesus, eles estão no Hades. É difícil falar essa palavra, mas temos que falar. As pessoas ruins que não aceitam Jesus, não tem esse negócio, vou colocar vela para clarear a alma dele. Não, vou eu fazer uma novena, vou eu fazer uma centena, vou eu fazer uma petição, vou eu fazer uma promessa para Deus tirar. Isso é conversa fiada. Enquanto nós
estamos aqui na terra, temos o propósito, temos a nossa escolha. A Bíblia diz que Deus colocou diante de nós duas oportunidades, amém? A oportunidade é essa que leva o homem a Deus. Salomão disse no livro de Provérbios 15, no versículo 24, dizendo: olha, para o sábio o caminho da vida é para cima, para evitar o inferno abaixo. Os que não aceitaram a Jesus, recuaram a palavra, amaram mais o mundo, como diz no João 1, que o povo amaram mais as trevas do que a luz, são descidos para baixo. Enquanto isso, o povo está no paraíso, no seio de Abraão. Então a preocupação aqui do apóstolo Paulo, ela foi essa: olha, irmãos, não preocupa não. Em outras palavras, vocês que têm parente que seguiu a Deus, não entristece não, eles partiram com Jesus. Eles estão descansando com Jesus. Porque da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou, eles também vão ressurgir na ressurreição dos mortos. Depois, ele disse em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 16 de Noé: porque este mesmo Deus, ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus, ele ressuscitará primeiro. Em outra palavra, não vai chegar no céu primeiro do que eu, do que você, do que os que são santos. Vai apenas ressuscitar primeiro. Aí depois ele diz assim, ó: depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a se encontrar com o Senhor nosso Deus nos ares. Consolai-vos uns ao outro com esta palavra. Então o arrebatamento da igreja será dessa forma: as mulheres, os homens anteriormente, como Noé que morreu, como Abraão que faleceu guardando a palavra de Deus, voltando para o tempo nossos, chamado, pode chamar tempo atuais, século 21, como o nosso irmão pastor Luciênio, que seguiu o evangelho, que morreu pelos campos, pelas jornadas, levando a palavra. Ele apenas está no seio de Abraão, esperando o toque da trombeta. E esse toque vai fazer que todos os vivos e os que morreram em Cristo venham se encontrar numa grande festa. Quem pode bater as palmas para Jesus? E esse dia, querida igreja, vai ser um dia tão especial, a qual para os salvos, é claro, porque para os ímpios que não aceitaram a palavra, vai ser um encontro terrível com filisteus, com zebuseus, com aqueles que perseguiram o evangelho, como Golias, como os demais, que impediram a evangelização, que lutou contra as igrejas, que ainda luta contra a palavra de Deus. Quanto não são as pessoas, irmãos, que hoje, nos tempos atuais, está tentando parar o evangelho, assinando lei contra a palavra de Deus, assinando processo contra a igreja de Cristo, para a igreja distorcer, para a igreja não ser enquadrado dentro da palavra. Naquele dia, querida igreja, essas pessoas vão descer para baixo, vai para o abismo, vai para o lago de fogo, mas enquanto isso a igreja de Cristo reinará com Deus para sempre, para todos sempre. Como eu disse, querida igreja, será um dia muito especial agora para o lado dos crentes. Será um dia muito especial para o lado dos cristãos. Quando eu digo cristão, crente, eu digo aqueles que estão apegados ao evangelho, aqueles que purificaram, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus, aqueles que abandonaram o mundanismo, aqueles que largaram as concupiscências mundanas, aqueles que largaram as idolatrias, largaram o pecado deste mundo e resolveram aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Aqueles que não dizia: eu sou crente em casa. Não faça isso não. Nós temos que ser crente dentro da igreja, porque a igreja é a casa de Jesus. Certa vez Jesus chegou dentro da igreja e disse: olha, a minha casa é chamada casa de oração, e nós temos que vir na casa de Deus. O bom amigo vai na casa do amigo, e o melhor amigo nosso é Jesus.
Disseram haver no mundo um amigo. Procurei, mas não encontrei. Mas um dia eu olhei para aquela cruz. Encontrei meu amigo, é Jesus. Meu melhor amigo é Jesus. Minha vida Ele conduz. Estendeu as tuas mãos e me deu salvação. Meu melhor amigo é Jesus. Então não tem essa conversa, eu sou crente em casa. Amém? Porque em casa você vai achar impedimento para não vir para a igreja. Em casa você não vai receber a palavra de Deus. Em casa você não vai receber o pastor para orar. Em casa você não vai receber a alerta para orar para você. Em casa você não vai receber o irmão que está aqui do seu lado na noite de hoje para orar, para pedir: Senhor, abençoa todos que estão aqui presentes. Se orar em favor dos que estão ausentes, Deus apenas vai usar de misericórdia, porque eles não quiseram o compromisso de vir na casa de Deus. Então será um dia para os zelosos, especial, para os lavados de boas obras. Aquele dia, o dia do arrebatamento, nós estaremos encontrando com os profetas. Profetas eram os homens santos de Deus, que levava a voz de Deus até o povo. Como o profeta Isaías, que abria a boca e dizia: assim diz o Senhor Deus, arrependei-vos. Essa era a missão dos profetas, trazer a voz de Deus ao povo. Naquele dia nós vamos encontrar com o profeta Isaías, com o profeta Jeremias, com o profeta Ezequiel. Naquele dia do arrebatamento, os que for salvo vai encontrar com o profeta Eliseu, vai encontrar com Noé, vai encontrar com Abraão, vai encontrar com Elias, vai encontrar com Enoque, que foi arrebatado, vai encontrar com Elias, que foi levado em uma carruagem de fogo para o céu, vai encontrar com Gideão, querida igreja, aquele homem cheio do Espírito Santo, que era corajoso, que não aceitava perder para os medianitas. Naquele dia será um dia muito especial, dias e dias de festa, de inauguração, em recebimento aos profetas, em recebimento aos homens que abandonaram o mundo. Aquele dia nós vamos receber também, vamos ter o prazer, aqueles que for salvo, de poder conhecer, aleluia, o sacerdote. A Bíblia diz que o sacerdote levava o povo até Deus. Quando o sacerdote, querida igreja, via um problema, levava as causas do povo até Deus, para que Deus pudesse ouvir. A Bíblia diz que o sacerdote, eles eram muito preparados, era revestido do Espírito Santo, era revestido da unção de Deus. A Bíblia diz que o sacerdote era tão cheio do Espírito Santo que apenas eles era autorizado a entrar nos santos dos santos. Havia o tabernáculo, a igreja, tabernáculo, e tinha os santos, onde ficava o povo santo. E o santo dos santos ficava aonde o sacerdote entrava. E se o sacerdote fosse despreocupado, não guardasse a palavra, fosse talvez em pecado, eles amarravam, todos os sacerdotes, seja os fiel ou não os fiel, eles amarravam uma corda nos pés do sacerdote, e só eles poderiam entrar nos santos dos santos. E a hora que eles entravam nos santos do santo, um lugar reservado, a Bíblia diz que se eles demorassem muito tempo para apresentar ali o seu holocausto, o teu sacrifício, eles puxavam a corda. Se demorasse, eles já pensavam: vixe, morreu, Deus mandou fogo nele, estava em pecado e entrou nos santos dos santos. Puxava a corda, arrastava o homem morto, o sacerdote morto. E na casa de Deus também é assim. Aqui o drogado, ele chega, ouve a palavra. O bêbado chega, senta para ouvir a palavra. Mas o altar não, o altar é um lugar santo. O altar é um lugar para o santo dos santos, aqueles que se prepararam, aqueles que lutaram, aqueles que jejuaram, aqueles que
Deus escolheu para subir o altar, para fazer a obra missionária, aqueles que Deus confiou para levar o evangelho, aquele homem que Deus ungiu ele como obreiro, ungiu ele como pastor, ungiu ele com a autoridade do Espírito Santo para pregar. As mulheres também, sim, da mesma forma, aquelas mulheres que Deus ungiu como profetisa. O que é profetisa? As profetisas eram encarregado em orar, era encarregado em correr atrás das almas, era encarregado a participar assim do círculo de oração, era encarregado de passar as profecias do Espírito Santo. E este mistério dentro da igreja Deus e Amor não pode parar não, amém? As profetisas de Deus, as irmãs do círculo de oração têm que se despertar para o círculo de oração, têm que se despertar para orar, têm que se despertar para entregar o recado de Deus, têm que se despertar para orar por cura divina, porque a missão das profetisas é esta. Se a mulher não preocupa em orar, em louvar a Deus, faz segundo a sua vontade, arruma tantos impedimentos, Deus não vai arrebatar esta pessoa. E da mesma coisa o profeta que foi chamado. Porque a Bíblia diz que aquele que foi chamado, pegou o seu arado, olhou para trás, Deus não sente prazer nele. Deus ungiu para ser obreiro? Continue sendo obreiro. Deus ungiu para cantar? Eu não vou cantar mais não, fulano riu de mim. Deixa o diabo usar a pessoa e rir para lá. Deu lugar a Deus, se não deu, problema dele. Ore em favor dele para Deus transformar, mas continue fazendo a vontade de Deus. Se vós prepararem, as pedras o tornarão, o lançarão, pregarão nos vossos lugares. Jesus disse essa palavra. Então os profetas, sacerdotes, eles entravam nos santos dos santos. Então, ajude nós a zelar do altar de Deus. Amém? Vamos subir no altar os homens só de paletó, de gravatas. Amém? As crianças nem pensar em subir no altar. Não é porque é tão desconcertada, porque ainda não é tempo, e altar é uma coisa muito séria e tem que estar preparado. Santo dos santos. É o lugar onde transmite a voz de Deus. Quem está entendendo diz amém? Quem vai ajudar a zelar do altar de Deus? Deus tocava no meu coração para mim falar esta palavra na noite de hoje. Vamos zelar do altar de Deus. Isso não é uma coisa comum não, amém, irmãos? Isso é uma coisa santa que Deus colocou na frente da igreja para nós olhar e ouvir a palavra de Deus. Palmas para Jesus. Os anciões também é muito especial. Os anciões são homens idosos que têm bastante experiência. O homem de Deus ele tem que ter experiência. A mulher não pode ir chegando na igreja já querer espalhar, já querer fazer a obra sem antes pegar as experiências. Não querer receber instrução, não querer receber corrigimento. Eu não recebo corrigimento, não tem tanto tempo de crente. Quanto mais tempo, melhor é, mais experiência tem diante de Deus. Então os anciões, ele era homens idosos, dos cabelos talvez brancos, porque o cabelo branco para o homem que já ficou de uma idade que já deu tempo de o cabelo ficar branco, é a honra dele. E a mulher também da mesma forma. A mulher não pode pintar o cabelo, é bíblico. É bíblico, não é doutrina da igreja, Deus já amou, não. A mulher não pode pintar cabelo, porque quando o anjo de Deus chega, ele respeita o cabelo natural da mulher. Então os anciões tinham ali o zelo de aconselhar, de trazer o Espírito Santo às pessoas que estavam abatido com problemas. Os filhos que davam trabalho, a mãe corrigia, não dava conta, chamava os anciões, porque tinha muitas experiências para trazer. Eu já passei por isso, meu filho, mas você ainda tem jeito, amém? E traziam umas palavras de transformação, porque a idade deles era muito idosa e tinha muita experiência e muita instrução e muito discernimento de Deus. Discípulos
são os que fazem a obra de Deus, vai ganhando alma, resgatando almas e levando a palavra de Deus, como diz em Mateus 28, no versículo 20, ensinando a guardar todos os mandamentos, que eis que estou convosco todos os dias. Então a missão dos discípulos é ganhar alma, o outro que já aceitou Jesus, já reencheu do Espírito Santo, vai correr atrás das outras almas, aqueles que foram ganhados, vai ganhar outra, que vê o mundo inteiro, está brotado da palavra de Deus, e nós não podemos ficar parados. Chegou perto de alguém, planta a palavra. O outro que plantou a palavra, que cresceu sobre a vida, ele vai pregar sobre o outro, e assim o evangelho vai espalhando e vai cumprindo o que Jesus disse. E este evangelho será pregado em todas as nações para a testificação do meu nome, então virá o fim. Amém? Então naquele dia Deus vai arrancar os diáconos também. Os diáconos que são aqueles homens que socorria, segundo a Bíblia Sagrada, quando os 12 discípulos falaram assim: olha, nós estamos com o poder da palavra muito grande, a obra é muito grande, não temos tempo para socorrer as viúvas, não temos tempo para socorrer os órfãos, vamos fazer pelo seguinte, vamos separar pessoas entre os 70 discípulos e vamos ungir eles para ser diáconos. E Estevão foi um, Nicanor foi outro, e teve demais diáconos que ficaram com cuidados. Filipe foi um para zelar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Amém? Então Cristo vai tirar os diáconos que pegaram a função de diácono. Cristo vai tirar da face da terra os evangelistas, a qual o apóstolo Paulo diz: faz uma obra como um bom evangelista, em outras palavras, não com interesse, mas com gemido inexprimível, lutando em prol das almas. Cristo vai tirar da face da terra os anciões que zelaram, que cuidaram, que aconselharam, que não fizeram, em vez de ajudar, fizeram calúnia, fizeram blasfêmia, torceram por fracasso, mas torceram para ele apegar com a palavra. Então naquele dia cumprirá o que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, aleluia, no 13 adiante, dizendo: irmãos, não quero que vós sejais tristes, não, porque os que morreram em Cristo Jesus, eles vão ressurgir. Em outras palavras, aleluia, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo vão sair entre os mortos e vão ressuscitar, e os que estão vivos vai se encontrar com Deus nas alturas, e assim estaremos com Cristo para sempre. É um zelo espiritual. Enoque, ele foi arrebatado, foi levado, e a igreja vai encontrar com ele também. Abraão, Isaac, Jacó. Jesus viu a fé do centurião de Cafarnaum, a entrega que ele fez para ele, disse: olha, centurião de Cafarnaum, em Mateus 8, no versículo 11, dizendo: olha, muitos vai vir lá do Oriente e do Ocidente e vai assentar na mesa com Isaac, Jacó e Abraão, lá no reino dos céus. Aleluia. Agora pensa que honra para mim. Pensa que honra para nós, irmãos. E muitas vezes a pessoa fecha o coração para Deus, se apega com prazeres que talvez são poucos minutos, se apega com o pecado, com a vaidade, e não quer aceitar a palavra, pensando que vai viver a vida eterna aqui neste planeta Terra. Estas pessoas estão verdadeiramente enganadas, porque o diabo tem vendado os olhos delas. O apóstolo Paulo, ele pregou lá em 1 Coríntios 15, no versículo 51, dizendo assim: olha, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olho, amém? Porque a trombeta vai zoar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Temos que estar preparados para esta grande obra espiritual que vai acontecer. Prazer mundanos não vai salvar o homem e a mulher, pelo contrário, vai condenar, porque carta aos Títulos diz que Deus separou para si um povo especial, muito zeloso e de boas obras. Quem está preparando diz amém? Amém. Quem está preparando para a volta de Jesus diz amém? Amém. Então bate as palmas para Jesus, bem alegre. Fica essa palavra na noite de hoje, amém?
apegue a Deus, reverte mais com o Espírito Santo, faça a obra de Deus com sinceridade. Você que tem a chamada, não despreza a chamada que Deus deu para você, não, amém? Não despreza o dom que Deus entregou para você, não. Você que canta, deixa os outros falar que você está cantando desentuado. Faça a obra de Deus do jeito que Deus está te ensinando, que Deus está te instruindo. E quanto mais você fazer a obra de Deus, mais você aperfeiçoa com o poder de Deus. O pregador, quando ele sobe aqui, a primeira vez que eu preguei, misericórdia, suei igual uma chaleira. As perninhas ficam bambiando. E eu falei, ainda bem que o altar é grande aqui, não deixa ver minha perna. E eu arrumei uma mensagem para pregar, 2 mensagens numa só, aí que o trem pipocou, porque a mensagem não tinha fim, eu tinha que voltar na outra mensagem e pular. Falei, agora pronto. Mas graças a Deus estou firme aqui até hoje, porque eu não dispensei a chamada que Deus me deu. Jesus disse para Isaías, lá do alto céu, a voz de Deus: a quem enviarei? Isaías gritou bem alto: envia a mim, Senhor. E ele foi enviado, que pregou, que levou o evangelho de Cristo e foi um canal de bênção para o planeta Terra, assim como você pode ser. Irmãos do Círculo de Oração, vamos orar. Vamos colocar o relógio lá para despertar, o lembrete lá na casa, falar assim, olha, põe na geladeira, o que for para abrir a geladeira para comer, já está escrito lá, orai sem cessar. Coloca lá, orai sem cessar, às 8 horas da manhã, círculo de oração, vem orar, porque o dom da irmã é participar dos círculos de orações e vocês serão recompensados por Deus por isso. Segunda-feira, nem pensar em faltar nos cultos de doutrinas, a não ser doença, uma urgência muito grande, mas ficar em casa, o povo zeloso de boas obras. Tem que ser zeloso, zelar da doutrina, cuidar do seu coração, alimentar da palavra de Deus. Quem tem sede que vem a mim e bebe, aquele que crê em mim, como diz as minhas escrituras, rio de água viva fluirão dentro do seu ventre. Quanto não são as pessoas que estão desatualizadas dentro da Bíblia Sagrada, estão com outros pensamentos, porque não tem alimentado da palavra de Deus, e quando abre a boca para falar, fala babuceira. Quantas pessoas que eu já vi chegar aqui na frente, não gostam de doutrina, ó, que dá uma oportunidade, eu sonhei com isso, arrebatamento, eu sonhei, tem tudo desacontrado da Bíblia Sagrada, e eu tenho que subir no altar aqui e desmascarar, e é vergonha para a pessoa, porque eu não tenho vergonha de falar o que Deus manda falar. O arrebatamento vai ser de 2 formas, depois Deus arrebata no lugar, depois arrebata no... Não, é num momento e num abrir e fechar de olho, Deus vai arrancar todos. Um culto de doutrina que nós perde, um culto na igreja normal, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é uma aula que você perde. Um dia eu vi um menino escrevendo lá, não sei se era Pampa, P-A-N-P-A-A. P-A-N-P-A, Pampa. Falei, ó, você perdeu essa aula hoje, hein? Falei, por quê? Essa aula de hoje que você escreveu que você perdeu. Porque antes de P e B é o quê? M. Não é N. Se perdeu uma aula, perdeu o que queria falar para ele. E da mesma forma é na igreja. Amém? Eu tenho dúvida naquilo. É porque perdeu o culto. O profeta Isaías disse assim, ó: eu e meu instrumento estaremos todos os dias na casa de Deus. Palmas para Jesus. Bem alegre. Vem com o instrumento de 10 cordas, amém? Ó. Como diz o pastor Zé Marco, bater palmas para Jesus. Fique sobre os teus pés, vamos orar ao nosso Pai, vamos orar ao nosso Deus. Amanhã tem mais, vamos orar ao nosso Pai. Glorioso Deus e eterno e soberano Pai, oremos a Deus. Senhor meu Deus, venha abençoar este culto especial desta noite, venha cobrir a vida de cada homem, de cada mulher com teu sangue, com teu Espírito, com a tua graça, com a tua presença. Senhor, ajuda o teu povo a andar, a caminhar, a marchar em direção da tua casa. Abençoa o teu povo, ó Pai, aqueles que guardam a tua palavra, que guardam, meu Deus, a tua doutrina, aquele que guarda, meu Deus, a tua mensagem. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, abençoa esta obra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Palmas para Jesus, se assente.
Tem 3 pessoas aqui, olha, do lado dos irmãos, que Deus revertiu você com o Espírito Santo dele, proteção divina sobre a tua vida para o mal não tocar. Eu quero apontar aqui o nosso irmão Antônio aqui, o varãozinho lá da igreja, lá do bairro Mamoeiro, da igreja evangélica lá, e o irmão lá atrás de boné, amém? Deus te trouxe aqui para revertir você com o poder dele, amém? Palmas para Jesus, aleluia! Tem 4 pessoas aqui, olha, que Deus repreendeu a fúria do diabo contra a sua vida. 4 pessoas, fúria do diabo contra a sua vida, laços de morte, que o diabo estava planejando contra a sua família. Deus repreendeu este mal que iria trazer decepção na sua vida, na tua família. Que é a vitória, são 4 pessoas, nosso irmão Vitor lá atrás. Que é a vitória, onde estão as outras pessoas, nosso irmão aqui. E isto, falta uma pessoa, nossa irmã Vilma. Palmas para Jesus, bem alegre. Glória a Deus. Tem 2 pessoas aqui, olha, que Deus renovou a tua força na noite de hoje aqui na frente, a hora que você orava. 2 pessoas. Vou apontar quem é a nossa irmã Ana e a nossa irmã Sirlênia. Palmas para Jesus, bem alegre e bem forte para o nosso Deus. Aquele irmão de boné lá atrás, Deus manda dizer para você que hoje ele tomou uma causa sua nas mãos, amém? Eu não sei o que você está necessitando, que é urgente, mas Deus manda dizer para você que ele tomou a causa, um pedido seu, que você tem necessidade dele, e ele vai resolver para você. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus. A irmã aqui, ó, Deus expulsa, amém? Um espírito de enfermidade que queria possuir dentro da casa da irmã, queria apoderar na família da irmã. Uma pessoa doente, de repente é outra, e Deus repreende este demônio que queria entrar dentro do seu lar, amém? Tem alguém para aceitar Jesus que ainda não aceitou? Tem alguém? Afastado quer reconciliar? Fazer um propósito com Deus? Tem alguém? Despedimos, alegre, Senhor. A paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Que Deus leva a todos em segurança. Quem quiser oração, vem cá na frente. Onde estará aquele povo barulhento?